Se alguém não está servindo, está fora do princípio que o próprio Deus estabeleceu. Amém? Diga servir. Aleluia. Então, quero ler junto com você a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, Mateus 20, versículo 26 ao 28. Mateus capítulo 20, versículo 26 ao 28. Amém? Não é assim entre vós. Diga, está falando comigo. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, quem quiser ser o destaque, quem quiser estar num pedestal, são palavras minhas, amém? Estou parafraseando, mas a Bíblia diz que não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, quem quiser tornar-se grande, ele não está dizendo que você não pode se tornar grande, está comigo? Mas se você quer ser grande, se eu quero ser grande no reino, eu tenho que servir. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos... Isso aí foi Jesus que disse, viu, irmão? Graças a Deus que não foi eu, nem o pastor Anderson. Foi Jesus que disse isso. Versículo 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso... Quer ser o primeiro? Sirva. No reino de Deus, irmãos, o primeiro é aquele que serve. No reino de Deus, o primeiro não é aquele que é servido. Aleluia. Versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Amém? Isso aí, irmãos, é o próprio Jesus falando. E sabe, irmão, Jesus é o nosso modelo. Diga, modelo. Jesus, ele veio para servir. E ele é o nosso modelo. Então nós devemos seguir o modelo. Amém? Se eu não estou andando de acordo com o modelo, eu estou fora. Aleluia. É por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, irmãos, ele diz: sede imitadores de Deus, imitadores de Cristo. É simples, irmão. Não é difícil ser imitador de Cristo. Para que eu seja um imitador de Cristo, eu tenho simplesmente que servir. Porque foi isso que ele fez, o nosso modelo. Agora você vai ver também Paulo dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que já chegamos nesse nível, irmão? De dizer para alguém: seja meu imitador, porque eu sou de Cristo. Não é impossível, irmão, fazer isso. É só seguir o modelo. Quando eu seguir o modelo, eu vou ter autoridade, eu vou ter ousadia e intrepidez para dizer para alguém: seja meu imitador, porque eu sou imitador dele, de Cristo. Amém? Lucas 22, 25 ao 27.
Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. 26. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. Você ouviu isso, irmão? O maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige, o líder, o dirigente, aquele que tem a autoridade, que tem a patente, que todo mundo presta continência para ele. Aquele que dirige seja como o que... Vocês estão aqui, irmão? Como aquele que... Amém? Versículo 27. Pois qual é maior? Jesus faz uma pergunta. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Jesus estava instruindo, irmãos, os discípulos. Jesus estava lá, os discípulos estavam sentados à mesa, mas quem estava servindo era Jesus. Você está comigo, irmão? Você está servindo as mesas? Não precisa responder. Aleluia. O maior é aquele que serve, irmãos. As pessoas têm uma ideia, né, de que quem está aqui é o cara, é o top. Irmãos, a diferença de quem está aí e de quem está aqui é que quem está aqui está servindo. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, eu estava aqui, eu cheguei na sexta-feira para a vigília, para a usina de força. Eu cheguei antes das 8 e o pastor chegou depois e só havia chegado só o Fábio, né? Fabão, que ele é pequenininho, a gente chama ele Fabão. E o Fabão estava lá na porta com álcool em gel, o álcool lá, o álcool 70 e o aferidor de temperatura. E sabe, a igreja precisava ser varrida. E o pastor me sinalizou e eu fui lá dentro, peguei a vassoura. E quando eu estava varrendo, irmãos, aqui a igreja, eu senti aquela alegria, aquela felicidade. E o que veio no meu coração e no meu pensamento, eu disse: estou varrendo a igreja, porque os santos vão chegar. E os santos vão se ajoelhar para orar. E o chão precisa estar limpo. Você entende, irmão? Sabe, irmão, servir é preparar o ambiente. Diaconia. Mas você pode ficar pensando, mas Gutemil, se você não é mais da diaconia. Mas sabe, irmãos, eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu era membro lá da Igreja do Verbo da Vida em Boa Viagem, 2013 eu fui para lá, que uma vez diácono, sempre diácono. Eu não estou dizendo isso, irmãos, para você pensar que eu sou o cara. Eu não sou o cara, eu sou servo. Teve uma vez, irmãos, que o pastor Rodrigo, ele me escalou para pregar numa quinta-feira. E como os irmãos sabem, tem uma escala que vem de Zona Norte, e vem ministro de Zona Norte pregar aqui. E por algum motivo o pastor se equivocou, e ele não sabia que tinha alguém escalado da Zona Norte. E por coincidência, nesse dia, eu também estava escalado na diaconia. E eu avisei o líder da diaconia que eu iria ministrar. Aí o pastor Rodrigo
me sinalizou, ligou para mim, disse: escuta, Emilson, meu irmão, me perdoe, eu me enganei, me equivoquei, vem um ministro da Zona Norte. Eu disse: amém, pastor, sem problema. E o pastor Rodrigo saiu aqui no corredor, e eu estava aqui com o Rodo, no corredor. Irmão, estou dizendo isso para lhe abençoar. Não estou dizendo isso para dizer a você que eu sou o destaque, que eu sou o cara. Não, irmão. Estou usando isso como exemplo, porque isso é ser servo. Não importa onde ele esteja. Porque sabe, irmãos, não precisa ser um diácono para chegar aqui na igreja e ver que isso aqui está aqui. E eu chegar e colocar no lugar dele. Davi, ele diz uma passagem, eu não lembro agora qual o capítulo do Salmo, mas ele diz: o zelo da tua casa me consome. Servir a Deus, irmãos, é ter zelo pelas coisas de Deus. Servir a Deus, irmãos, é servir as pessoas. Amém? E como eu sirvo as pessoas, Gutemils? Eu sirvo a Deus com a minha vida. Eu sirvo a Deus com o meu tempo. Irmãos, quando eu me disponho, quando eu disponho do meu tempo para alguém, eu estou servindo a Deus. Quando eu oferto na vida de alguém, quando eu abençoo alguém, quando eu dou uma cesta básica, eu estou servindo a Deus. Você entende, irmão? Porque servir a Deus é servir as pessoas. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Servir a Deus, irmãos, não é trabalhar muito. Tem gente que pensa que servir a Deus é trabalhar muito. Não, irmãos. Servir a Deus, irmãos, é trabalhar certo. Servir a Deus, irmãos, é trabalhar com fidelidade. Servir a Deus, irmãos, é fazer a obra de Deus com diligência. Não fazer as coisas para Deus relaxadamente. Servir a Deus, irmãos, é marcado em 9 horas e chegar de 10 para as 9. Vocês ainda me amam? Por favor, Moraes, você que está aqui mais próximo, me sirva, por favor. Pega uma água natural para mim, porque a que está aqui está gelada. Muito obrigado. Em verdade eu te digo que não perderás o teu galardão. Está escrito, irmãos. Jesus disse: quem der um copo de água, irmãos, às vezes a gente pensa que precisa ser muita coisa. Só um simples copo de água, a um desses pequeninos. Quem der um copo de água a um profeta receberá galardão de profeta, irmão. Você imagina, se eu dou um copo de água, ele trouxe um copo de água, está na unção profética. Amém, irmãos? Se eu dou um copo de água, um copo com água, como você queira, a um filho de Deus, e eu serei recompensado por isso. Imagina quem lava o banheiro para os filhos de Deus. O banheiro é muito pesado, né, irmão? Vamos mudar esse negócio. Imagina quem fica naquela porta, abrindo a porta para você. Eu abro a porta do carro quando eu estou trabalhando e fecho a porta do carro. Mas as pessoas que não conhecem a Deus, eles veem isso como bajulação.
mas eu estou servindo a minha patroa, ao meu patrão. Mas Gutemilson, mas ele não está pagando. Está pagando, mas eu estou servindo a ele. Amém? E às vezes a gente chega no restaurante, né, o garçom está servindo, a gente pensa assim, né? Eu estou pagando. É a obrigação deles. Não, irmãos, eles estão nos servindo. E o maior é aquele que serve. Aleluia. É por isso que Jesus dá uma declaração poderosa, irmãos. Ele diz: dentre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João Batista. Mas, porém, contudo, todavia, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Às vezes, irmãos, a gente pensa que o cara é o cara daqui da terra, né? Mas para Deus, o ibope dele não está nem zero. Está 0,000 ao quadrado. Não, irmãos, não queira que o seu ibope esteja lá em cima com os homens. E lá embaixo com Deus. Sabe quando é que o meu ibope aumenta? Quando eu estou servindo. E servindo da maneira certa. Servir, irmãos, muitas vezes não seremos vistos. Na maioria das vezes, quando estamos servindo, estaremos nos bastidores. Quem está vendo lá? O irmão lá no estacionamento. Está chegando o inverno, né? Vai chegar a chuva. Já pensou, irmãos? Você para no seu carro, chovendo, vem um irmãozinho, um abençoado, um ungido, diácono, com aquele guarda-sol, não é nem guarda-chuva, e vai lá no carro, e ele se molha para que você não se molhe. E traz você até a porta da igreja. Você acha, irmãos, que esse homem não vai receber galardão? Ou você pensa que o galardão dele será melhor do que o meu, que estou aqui no púlpito? Eu acho que talvez o dele vai ser até maior do que o meu. É por isso que Paulo, irmãos, lá escrevendo à igreja de Filipos, aos filipenses, ele disse: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, assumiu a forma de servo. Irmãos, a forma é a forma de servo. Para o mundo vai ser bajulador, para o mundo vai ser besta, vai ser otário, vai ser abestalhado. Mas sabe, irmãos, nós não vivemos segundo o padrão do mundo. Nós servimos o padrão de Cristo. O padrão, irmãos, é o padrão do reino. A cultura do reino, irmãos, é servir. E eu tenho uma notícia boa para você. Você vai gostar. O serviço, ele começa aqui na terra. Mas ele não termina aqui na terra. Na verdade, ele termina aqui na terra, mas continua no reino do rei. No céu vai continuar o serviço, irmão. Então já vai se acostumando. Já se acostumando, irmãos, com esse negócio de servir. Já vai se moldando, já vai se enquadrando.
Porque lá no céu, irmãos, vai ter serviço. Irmãos, lá no céu não vai precisar mais de pastores. Amém. Lá no céu não vai precisar mais, irmãos, de evangelistas. Não vai precisar dos 5 dons ministeriais, irmão. Mas lá no céu, irmãos, teremos servos e servas. Aleluia. Se você, meu irmão, não está preparado, ou não está andando no padrão, no modelo de Cristo de servir, eu fosse você, eu se enquadrava, entrava na cultura do rei. Aleluia. Glória, glória, glória. A Bíblia diz, irmãos, que tendo Davi servido a sua geração, não precisa abrir, não precisa projetar. Atos capítulo 13, versículo 36, diz assim: porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, diga vontade de Deus. Tendo Davi servido a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Se você for lá em Israel hoje, Davi ainda é idolatrado. Davi ainda é honrado. Davi foi considerado e é considerado até hoje pelos judeus como o maior rei da história de Israel. Pergunta por quê? Por quê? Pergunta para mim por quê? Atos, como a gente acabou de ler. Tendo Davi servido a sua geração. Você parou para pensar, irmãos? Um rei, o rei é a maior autoridade da nação. Naquela época não tinha presidente, o rei era o presidente da nação. Tendo Davi servido, olha, ele não serviu só Israel, a Bíblia diz que ele serviu a sua geração. Irmãos, somos chamados para servir a nossa geração. Irmãos, se nós passarmos aqui 50, 70, 80, 90, 100 anos e não servirmos a essa geração, estamos perdendo nosso tempo aqui. É por isso que eu desejo, eu oro a Deus e peço a Deus que não deixe eu partir dessa terra sem marcar essa geração, sem deixar um legado para essa geração, sem deixar um legado para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos. E como eu faço isso? Servindo. Aleluia. Diga, Deus é bom. Servir, irmãos, é um princípio para prosperar. Quer prosperar? Sirva. Vou provar isso para você. Não precisa abrir nem projetar. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará a sua água, o seu pão, os seus gados, as suas posses, os seus filhos. E servireis. Servir, irmãos, é o princípio para prosperar. Você entende agora que quando o garçom está lá, ele está servindo, mas ele vai ser próspero porque ele está servindo? Ou qualquer outra profissão. Quando você serve alguém, irmãos, você vai ser recompensado.
Então, servir é um princípio para prosperar. As pessoas querem ser prósperos, mas não querem servir. Não tem como. Porque quando eu cumpro os princípios, Deus cumpre as promessas. Amém? Sempre antes de qualquer promessa tem uma instrução. E a instrução é: sirva. A instrução é: servireis. Sabe, irmãos, quando Moisés chega lá diante de Deus para falar com Deus, a instrução de Deus para Moisés é: vá lá até Faraó e diga a ele que libere o meu povo. O povo lá estava cativo, lá no Egito. E Deus dá a instrução para Moisés: vá lá e diga a Faraó que libere o meu povo. Para quê? Para que eles me sirvam. Amém, irmãos? Esse era o propósito de Deus. Então, servir gera promoção. Ninguém será promovido, ou ninguém é promovido, se não servir. Isso não é só na igreja não, irmãos. É fora da igreja também. Eu quero ser promovido, meu chefe não me vê, meu patrão, meu gerente não me vê, não me olha. Você está fazendo o quê? O que é que eu estou fazendo? Eu estou servindo com fidelidade? E na igreja, irmãos, não é diferente. Eu estou fazendo, mas o pastor não está me vendo. Eu acho que está, viu? E agora que tem câmera? Mas mesmo que o pastor não esteja vendo, mesmo que o teu líder não esteja vendo, irmãos, o teu Senhor, irmãos, o dono da igreja, Ele está te vendo, irmão. Precisamos, irmãos, servir com essa consciência de que não estamos fazendo para homens. Mas eu estou aqui há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, o pastor ainda não me viu. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Só continua servindo. Você lembra de Filipe? Filipe era um diácono, estava lá na igreja de Atos dos Apóstolos. Mas você vai ver lá na frente, esse mesmo diácono que servia as mesas. Abre aspas, você que é diácono, que serve a ceia do Senhor. Você está fazendo algo grande. Você está fazendo algo de grande importância. Porque você vai ver lá em Atos capítulo 6, que quando eles instituem os diáconos, ele diz: vamos levantar homens, varões, homens íntegros, cheios de espírito, cheios de sabedoria, para este importante negócio. Então, cuidado como você serve a ceia. Você não está fazendo qualquer coisa. Você está fazendo algo que é espiritual. Aleluia. Talvez você fique pensando: que palavra, não estou gostando dessa palavra. É essa palavra que pode salvar a minha vida, irmão, e a sua. Quer andar em saúde divina? Sirva. Êxodo capítulo 23, versículo 25, não precisa projetar, mas a Bíblia diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Segredo para andar em saúde divina: servir.
Ah, irmão, você não sabe como eu trabalhei ontem. Mas ontem, quando o pastor mandou um WhatsApp perguntando se eu podia ministrar hoje, eu ainda pensei, a minha alma disse, você está muito cansado. Você trabalhou muito hoje, trabalhei pesado, irmãos, fazendo a mudança da nossa loja, pegando peso, meus músculos estão tudo dolorido. Mas sabe, irmãos, devemos estar disponível para servir. Deus, irmão, só usa quem está disponível. Não, você não entendeu. Irmãos, Deus só usa quem está disponível. Ah, Gutemilson, mas eu estou ocupado, igual você estava ocupado, está. Você estando ocupado, irmãos, mas você tem que estar disponível. Mas essa disposição, irmãos, começa no coração. Pastor, eu estou aqui, viu? Cláudio, líder da diaconia. Cláudio, estou aqui, viu? Estou disponível. Precisar de mim. Shirlane, eu estou disponível. Se você não puder vir, eu estou aqui disponível. Conte comigo. Amém, irmãos? Felipe, ele era diácono, servia as mesas. Pegava a ceinha lá, ó, levava para as viúvas. Como é que pode, irmão? Pegar um pedacinho de pão e um copinho de vinho e levar para as viúvas. Porque os apóstolos estavam ocupados na pregação e no ensino da palavra. Mas você vai ver lá, Felipe, lá em Atos. Felipe cheio do Espírito. E o eunuco está lá na carruagem. E o Espírito diz, chega-se a essa carruagem. E Felipe vai lá e começa a evangelizar e pregar para o eunuco. E o eunuco se converte, ele batiza o eunuco. E a Bíblia diz que Felipe está lá. E ele sai daquele lugar que ele estava. E ele aparece lá em Azoto. Ele foi transladado. Felipe não era um pastor, não era um apóstolo, ele não andou com Jesus, não era um dos 12. Mas Deus fez com Felipe o que não fez com os 12. Transladou ele de um lugar para o outro. Diácono, fica pronto. Fica pronto para Deus usar a tua vida, usar as tuas mãos. Ele era um evangelista, irmãos, ele se movia na unção de cura. Milagres acompanhavam o ministério de Filipe. E você vai ver lá em 1 Timóteo, Paulo instruindo Timóteo. Ele diz, aqueles que servirem bem como diácono. Aqueles que servirem bem. Não é servir de qualquer jeito. Não é servir aleatoriamente, servir relaxadamente. Ah, eu não vou hoje não. O culto começa às 7 horas, 6 horas manda um WhatsApp para o líder. Irmão Cláudio, eu não vou poder ir hoje não. Por quê? Porque está chovendo. Mas amanhã, segunda-feira, vai cair um toró de torar. Falta emprego. Você entende, irmãos? Irmão, servir é algo sobrenatural. Servir, irmãos, é um privilégio. Se sinta hoje, nessa manhã, privilegiado ou privilegiado. Privilegiado. Privilegiado por servir aos santos. A turma está lá, né, servindo aos reis, lá na Arábia, né, lá no Sudão, em Dubai, levando água no copo de ouro, na taça de ouro para o rei. E você está servindo aos santos. Você está servindo, irmãos, aos cidadãos e cidadãs dos céus. Oh, aleluia! Você acha que Deus não vai lhe recompensar?
Diga, Deus é bom. Diga, eu sou servo. Às vezes as pessoas pensam, né, que o destaque é quem está aqui, né? Pegar esse aqui que é o maior, né? Não vou quebrar não, viu, irmão? Ó, Rivaldo disse que usou esse bichinho aqui e ficou com dor na coluna. Aí o cara pensa, né, que está aqui, ó, é destaque. Está ali na frente, todo mundo está vendo, ó. Vai sair na filmagem. É não, filho. Destaque é quem está lá dentro. Ninguém está vendo. Está lá com as crianças se levantam, correm, pulam e uma agonia, cheia de criança na sala e a professora está lá dando aula. Ninguém está vendo a professora dando aula. Quem está lá fora no estacionamento, olhando seu carro, guardando, fazendo a segurança. Ninguém está vendo. Irmão, servir é preparar o caminho. Já viu aquelas cerimônias que bota o tapete vermelho? O cara abre o tapete e bota o tapete para os outros passar. E no final da festa ainda tem que aspirar e lavar o tapete. Servir é preparar o caminho para que outros passem. Talvez você fique pensando, eu estou aqui desde a fundação dessa igreja. Estou aqui desde a escola. E o povo está chegando agora, já está pegando tudo, olha. Não viu lá, quando a gente lavava aquele colégio lá, o banheiro podre, sujo. Não, irmãos. Nós que estamos desde lá da escola, nós preparamos, asfaltamos o caminho. Nós puxamos o tapete vermelho, irmão, para os outros passarem, irmão. Vai ter promoção, irmão. Deus não fica devendo nada a ninguém, irmãos. Deus é um bom pagador e tem um dia do acerto de contas. Aleluia! Diga glória a Deus. Aleluia! Você está sendo abençoado, irmão? Servir, irmãos, é um privilégio e uma honra. Quem aqui, na verdade, nós somos, a Bíblia diz que nós somos superiores aos anjos. A Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os anjos são seres espirituais, eles são espíritos, ministradores. Mas os anjos, eles assistem diante de Deus. Mas a Bíblia também diz que esses mesmos anjos, eles estão aqui para nos servir. E por que, irmãos, às vezes a gente não quer servir? Eu não obedeço a ninguém, Gutemilson. Eu só obedeço a Deus. Teve uma abençoada numa igreja aí, que ela disse, ninguém é meu líder não, eu não tenho líder. Irmãos, se você não serve a sua liderança, você não serve a Deus. Se você não se submete à sua liderança e se submeter a servir, o que é submissão? É estar sobre a liderança de alguém. É fazer algo que não é seu, mas é de outra pessoa, você entende? É submeter a uma visão, a uma liderança de alguém, amém? Isso é submissão. Mas submissão também é servir.
Quando eu sirvo, eu estou me submetendo, ou se submetendo. Amém, irmãos? Diga, Deus é bom. Você não será recompensado por aquilo que você fez, irmãos, mas por aquilo que foi chamado para fazer. O que foi que Deus lhe chamou para fazer? Aleluia. Deus honra a fidelidade no servir. Hebreus capítulo 1, versículo 14, não precisa projetar. Mas a Bíblia diz que os anjos, eles estão nos servindo. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, que quando Jesus estava no deserto, e o diabo veio, tentou ele, e ele botou o diabo para correr, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Essa é a cultura do reino, você entende, irmãos? Os anjos fazem aqui, pelos santos, o que eles veem lá em cima. É o princípio do reino, é a cultura do reino. Aleluia. Então esquece esse negócio de títulos. Porque lá no céu não vai ter o líder do louvor. Lá no céu não vai ter um líder da diaconia. Lá no céu não vai ter um evangelista para pregar, porque todo mundo lá já está salvo. Não vai ter títulos. Você vai ver, irmãos, Paulo, um homem que foi ao terceiro céu. Você vai ver Paulo, que ele escreveu a metade do Novo Testamento. Mas você vai ver esse mesmo Paulo dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Ele podia dizer, né, Paulo, apóstolo. Eu escrevi a metade do Novo Testamento. Nenhum dos 12 foi ao terceiro céu, mas eu fui. Mas quando ele estava falando dessa revelação, ele nem disse que foi ele. Eu conheço um homem. Eu conheço um homem. Não sei se foi no corpo, se foi fora do corpo, eu não sei, irmão. Mas ele foi no terceiro céu e ele ouviu coisas inefáveis, invisíveis. Mas esse mesmo homem, ele diz: eu não me gloriarei nas revelações, mas eu me gloriarei nos sofrimentos de Cristo. E eu carrego no meu corpo o resto dos sofrimentos do corpo de Cristo. Isso é servir a Deus, irmão. Paulo estava lá construindo tendas, trabalhando, suando, mesmo tendo o direito de ganhar a oferta da igreja. Mas ele disse: não quero ser pesado a vocês, eu vou trabalhar. Mas Paulo estava lá pregando, incansavelmente, incessantemente, servindo aos santos. É por isso que a Bíblia diz: não vos canseis de fazer o bem, ou de servir, porque ao seu tempo colhereis. Vai ter promoção, irmão. Oh, aleluia. Talvez a promoção não seja nem aqui na igreja, seja fora da igreja. Talvez você não vai ser convidado para liderar um departamento, fica tranquilo. Mas talvez você seja promovido no seu trabalho, na sua empresa. Talvez você abra uma empresa. A promoção vem de todo jeito, irmão. Uma vez eu estava lá em Camaragibe e o irmão chegou para mim, acabou o culto, ele veio junto de mim, ele disse: Deus está te curando de uma enfermidade que você nem sabe que tem. E servireis ao Senhor vosso Deus, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Quando a gente está servindo, irmãos, cura vem, promoção vem, honra vem, reconhecimento vem. Aleluia. Quer avançar, quer acelerar, irmãos, quer crescer,
sirva. Aleluia. Servir é ter um coração ensinável. Eu já sei de quase tudo. Não, irmão, você não sabe de quase tudo e você não sabe de tudo, pior ainda. Quando a gente pensa que sabe de alguma coisa, é só um pensamento, a gente pensa que sabe. Irmãos, nós estamos sempre aprendendo. E servir é aprender com aqueles que estão abaixo de nós também. Não é porque eu sou o líder do discipulado que eu não estou aprendendo com o professor que vai ministrar. Você entende, irmão? Isso é ter um coração ensinável. Está sempre disponível, disposto a aprender com alguém. Aleluia. Então, servir, irmãos, é ser ponte para os outros. Igual aquela canção da Aline Barros. Eu tenho feito essa oração para Deus. Que eu seja, Pai, como o farol que brilha noite, na escuridão, para as pessoas verem. Que eu seja ponte sobre as águas. Que eu seja abrigo no deserto. E também que eu seja como flechas que acerta o alvo, irmão. Deus quer que você acerte o alvo, irmão. Continua servindo com diligência, com zelo, com apreço, com força. Aleluia. Diga, Deus é bom. Você foi abençoado? Vamos encerrar. O servo não se preocupa. Se você não anotar, depois você vai no YouTube. O servo não se preocupa em receber o crédito. Ah, mas eu fiz, mas quem recebeu o crédito foi o líder do departamento. Eu fiz tanto, mas quem recebeu o crédito foi Cláudio. O pastor chama lá na frente, o líder da diaconia. E a gente que fez? Irmãos, o servo não se preocupa em receber o crédito. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Isso é o servo. Jesus disse isso. João Batista disse isso. Aleluia. O maior entre nascidos de mulheres, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Você entende, irmãos, que no reino de Deus, quanto mais eu diminuo, eu vou ser o maior. Oh, aleluia. O servo não se preocupa em receber o crédito, mas que Deus receba a glória. Precisamos ter um coração para servir. Deus vai te levar a lugares altos, mas você nunca chegará em lugar tão alto que você não possa servir. Amém, irmãos? Servir é o nosso chamado número 1. Servir é um chamado que não vai acabar. Amém, irmãos?